Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos entender quais são os componentes do sistema de abastecimento de água, como são calculadas as vazões de contribuição que vão passar em cada etapa desse sistema e como é feita a previsão da população para avaliar essas vazões de contribuição. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá! Vamos iniciar a nossa aula descrevendo as principais partes constituintes do sistema de abastecimento de água. Vamos começar pelo manancial, que é o corpo da água superficial ou subterrâneo, de onde a água é retirada para o abastecimento da população. O manancial, ele precisa fornecer uma vazão adequada, que atenda à demanda. E essa demanda, ela deve ser pensada em um período de projeto, né? Porque esse sistema de abastecimento, ele vai ser dimensionado para atender até o crescimento demográfico. Então, a gente tem que ter em mente aí um período de projeto que esse sistema vai funcionar adequadamente. Além de atender o período de projeto, a qualidade da água, ela deve ser adequada do ponto de vista sanitário. Bom, juntamente com o manancial, nós temos dispositivos e estruturas que são montadas, destinadas a retirar a água do manancial e colocar essa água à disposição do sistema de abastecimento, e é chamada captação, né, que é o conjunto desses dispositivos. Eventualmente, pode ser necessária a instalação de estações elevatórias para fazer o recalque da água. Então, a elevatória é o conjunto de obras e equipamentos que são destinados a recalcar a água para a unidade seguinte. As estações elevatórias, elas podem recalcar tanto a água bruta quanto a água tratada. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma estação elevatória de água bruta, que está recalcando ou dando uma maior energia para a água que está no manancial, até elevar ela para a estação de tratamento. Pode ser que seja necessário elevar também essa água tratada até o reservatório, que depois vai distribuir para a rede de distribuição. Então, poderia ser aqui utilizada uma estação elevatória de água tratada entre a estação de tratamento e o ponto de reservação. Então, aproveitando, a gente já determina o que é a estação de tratamento de água, né? A estação de tratamento é o conjunto de unidades destinados a tratar a água de modo que as características fiquem adequadas aos padrões de potabilidade. Então, na estação de tratamento, nós vamos ter uma sequência de processos que vai potabilizar a água. A adutora é a canalização que se destina a conduzir a água entre as unidades que precedem a rede de distribuição. Então, a rede de distribuição, ela está nesse ponto aqui. Então, tudo que é anterior à rede de distribuição, nós denominamos como adutoras. Então, todas essas canalizações são consideradas adutoras. E aí, é necessário que essa água que foi tratada na estação de tratamento, ela seja reservada de modo adequado e que as vazões sejam regularizadas e a pressão condicionada. Para isso, é empregado no sistema de abastecimento, são empregados os reservatórios, que são os elementos destinados a regularizar as variações de vazão entre a vazão de adução e a vazão de distribuição e também fazer o condicionamento das pressões na rede de distribuição, para que elas não cheguem com uma pressão muito baixa ou uma pressão muito alta para o usuário. E, por fim, que nós estudamos muito isso em hidráulica, né?
a rede de distribuição. Nós até vimos o seu dimensionamento, que é a parte do sistema de abastecimento de água formado por tubulações e órgãos acessórios que são destinados a colocar a água potável à disposição dos consumidores, de uma forma contínua, com qualidade, quantidade e pressão adequadas. O dimensionamento do sistema vai depender de alguns fatores, como o consumo médio por habitante, a estimativa do número de habitantes, as variações na demanda, seja horária, diária, mensal ou anual, e também eventuais outros consumos que poderão ocorrer na área de estudo, como consumidores especiais, por exemplo, indústrias, comércios, que têm uma demanda específica. E aí, esses consumidores, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de consumo, né? Então, nós temos consumidores de uso residencial ou doméstico, representa aí 81% do faturamento no sistema de distribuição de água, conforme demonstrado pela Sabesp. Os consumidores comerciais, que englobam aí os hospitais, as escolas privadas, o comércio em si, né? As indústrias também, e o abastecimento público, por exemplo, o uso de água nas unidades públicas, como escola pública, quartéis, enfim. Bom, é possível prever um consumo diário dependendo do tipo de unidade e do tipo de consumidor. Por exemplo, uma pessoa em uma residência popular consome diariamente 150 litros de água. Essa é uma média que é possível encontrar em tabelas específicas de consumo de água. Já no consumo comercial de água, vamos pegar, por exemplo, um mercado. O mercado, ele consome 5 litros diários por metro quadrado de área daquele mercado, né? Já os hospitais consomem 250 litros por dia por leito de hospital. Já na indústria, os consumos industriais, eles podem ser, pode ser usada como matéria-prima, pode ser consumida no processo industrial, ela pode também ser utilizada no resfriamento e também consumida como uso sanitário, né, nas instalações sanitárias daquela indústria. Então, para uso sanitário, um operário consome 70 litros por dia, né? Já na fábrica de papel, que a água ela faz parte do processo, né, industrial, fica aí em torno de 100 a 400 litros por dia por quilo de papel. O consumo público, como eu disse, pode englobar os edifícios públicos, os quartéis, jardins, uso público em geral. Então, por exemplo, uma escola pública consome aí 50 litros por dia por aluno ou por pessoa, né, daquela escola. Existem, além das tabelas com as estimativas de previsão do consumo, existem modelos para fazer a previsão do consumo de água com base na categoria do consumidor. Então, vamos ver, por exemplo, para edifícios comerciais, é possível prever o consumo médio em metro cúbico por mês, multiplicando esse fator aqui pela área total construída, né? Então, eventualmente, pode ser aplicado esses modelos de previsão. A fonte é do livro do Além Sobrinho com o Contrera. Bom, quais são os fatores, né, que vão influenciar no consumo de água? O volume da água em uma comunidade, ele vai depender de uma série de circunstâncias que farão com que o seu valor seja mais ou menos intensos, né? Então, são essas circunstâncias, as condições climáticas, o porte da comunidade, por exemplo, se é uma comunidade muito grande ou muito pequena, quais as condições econômicas dessa comunidade. Então, no geral, qual é a característica da população?
né? Quais são os hábitos higiênicos, a situação econômica, a educação sanitária. Tudo isso influencia num consumo maior ou menor de água. O grau de industrialização, a medição, se há ou não medição do consumo residencial, o custo da água, a pressão no sistema de abastecimento e eventuais perdas também influenciam no consumo. Bom, e como a gente acabou de dizer, existem perdas no sistema, né? Essas perdas, elas podem ser classificadas como perdas físicas ou perdas reais, né, palpáveis, que vão aí englobar os vazamentos nas tubulações de distribuição e ligação. Como eu disse para vocês já na nossa primeira aula, os nossos sistemas de abastecimento, eles passam por um problema que os vazamentos, as tubulações muito antigas, e com isso um desperdício muito grande de água. Então, se não há manutenção do sistema, a gente pode estar lidando aí com uma perda considerável por vazamento, por extravasamento dos reservatórios e também nas operações de descarga, tanto nas redes de distribuição como quando há limpeza dos reservatórios. Além dessas perdas físicas, né, ainda há as perdas não físicas, que vão englobar as ligações clandestinas, as fraudes e os problemas durante a medição do sistema. Bom, e já falando em medição, né, quando todo consumidor, quando ele tem acesso à água através dos hidrômetros, né, através das ligações prediais, nessa ligação, normalmente é instalado o hidrômetro, né? Então, esses hidrômetros, eles servem tanto para a cobrança do consumidor, como também para o controle da concessionária de água. Então, quando existirem hidrômetros nas ligações prediais, essa concessionária, ela vai processar periodicamente os dados, né? E aí é possível avaliar qual foi o volume efetivamente consumido. Então, a gente pode fazer uma avaliação do consumo efetivo per capita. Esse consumo efetivo, ele vai ser o volume efetivamente consumido, lido pelo hidrômetro, dividido pelo número de habitantes. E aí, ele leva em consideração o volume efetivamente consumido, como eu disse para vocês, e vai dividir pelo número de economias, então quantas residências, quantos comércios, enfim. O número de dias de medição pelo hidrômetro, então esse volume ele está em litro, e aí ele vai passar de litro por dia por economia. E aí também vai referenciar ao número de habitantes por ligação, tá? Então, aí a gente vai ter o consumo efetivo per capita. Bom, mas como eu disse para vocês, existem perdas no sistema de abastecimento, né? Então, para a determinação do consumo per capita, a gente determinou o consumo efetivo, né? Para a gente determinar qual é o consumo per capita, é necessário incorporar as perdas de água que são, né, inerentes ao sistema de abastecimento. Então, para isso, a equação que vai considerar as perdas no consumo efetivo e vai nos dar o consumo per capita é essa equação aqui, que divide o consumo efetivo, avaliado lá pelo volume efetivamente consumido, dividido pelo número de habitantes por economia, dividido por 1 menos o índice de perdas. No caso de projetos, quando a gente está falando de um projeto, né, partindo do zero, é comum fixar esse valor para o índice de perdas como sendo uma meta, né? E não utilizar os valores que estão aí, porque são geralmente bem maiores. Como eu disse para vocês, é um problema dos sistemas de abastecimento, a quantidade de perdas por vazamento, né, em função de tubulações antigas, tubulações que não têm manutenção, enfim. Bom, caso não haja estudos preliminares que indiquem os valores específicos do consumo, né? Então, caso não tenha os valores medidos nos hidrômetros, enfim,
é possível empregar essas tabelas que eu apresentei para vocês, que nos dão o consumo per capita de acordo com a categoria, né? Então, nós podemos empregar também essas tabelas para fazer a avaliação do consumo per capita. Além disso, é possível avaliar o volume per capita como sendo o volume distribuído anualmente pela concessionária, dividido pelo número de dias, né? Se nós quisermos esse consumo por habitante por dia, vezes qual é o valor total da população atendida. Isso daí é a equação aí para avaliar o consumo de água por dia, em média, por habitante. E aí nós temos, então, como eu disse para vocês, algumas tabelas que já nos trazem esses dados de consumo médio per capita, né? Então, por exemplo, para estabelecimentos comerciais, uma lanchonete consome de 4 a 20 litros por freguês por dia. Já em estabelecimentos industriais, aqui o hospital está categorizado como estabelecimento industrial, vai depender da referência que nós estamos utilizando, né? Um hospital, ele consome aí, por leito, de 300 a 1.000 litros por leito por dia. No sistema de abastecimento, a quantidade de água que é consumida varia continuamente em função do tempo, também em função das condições climáticas, dos hábitos da população. Por exemplo, em períodos secos, em períodos de verão, por exemplo, a população ela tende a consumir um volume maior de água. E no inverno, a população tende a consumir um volume menor de água. Durante o dia, o consumo também varia. No período da noite, que o hábito da população, no geral, é de dormir, né? Então, esse consumo de água, ele cai bruscamente. Já no período de meio-dia, de 10 a meio-dia, né? A gente já tem um consumo maior de água pela população. Então, existem aí coeficientes que vão representar essas variações no consumo, né? Então, as variações, elas podem ser significativas, podem ser mensais, diárias, horárias ou instantâneas. Duas variações vão ser muito empregadas até para avaliar as vazões na nossa rede, que são as variações diárias, e aí representada pelo coeficiente K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo, que vai nos dar o coeficiente do dia de maior consumo, ele é avaliado pelo maior consumo diário no ano, dividido pela vazão média naquele ano. Então, ao longo do ano, a vazão, ela vai ser variável. Pode não, ela vai ser variável, né? Então, como eu disse para vocês, nos períodos aí de verão, de janeiro, fevereiro, março, abril, até abril, a gente tem uma vazão aí bem considerável, um volume, um consumo considerável. Aqui, a partir de novembro, também o consumo começa a aumentar de novo. Então, essas vazões médias mensais, elas são tomadas num gráfico e aí a gente vai ter as variações mensais do consumo, né? Para avaliar o valor de K1, nós vimos que é o maior consumo máximo ao longo do ano, vou pôr consumo máximo, dividido pelo consumo médio ao longo deste ano. Consumo máximo, consumo médio. Assim, a gente consegue avaliar o valor de K1. Bom, é comum utilizar o valor de 1,2 para esse coeficiente aqui no Brasil. Esse valor aí é bastante empregado para projeto, né? Bom, é também necessário considerar as variações horárias da vazão ao longo do dia, né? Então, o coeficiente K2, ele é o coeficiente da hora de maior consumo.
que é dado pela maior vazão horária no dia, dividido pela vazão média no dia. Como eu disse para vocês, durante o dia a gente também tem variações no consumo, né? No período da madrugada, ó, o consumo ele é bem baixo. Já no período de 8 até as 18, vamos pôr aqui, né? A gente tem aí um pico no consumo da água. Então, o coeficiente K2 é a vazão máxima, dividido pela vazão média, né, daquele dia. Então, a vazão máxima no dia, dividido pela vazão média naquele dia. Assim, a gente tem o coeficiente K2. Para o Brasil, é comum utilizar esse coeficiente como sendo no valor de 1,5. O coeficiente K1, ele é utilizado nos cálculos de projetos em todas as unidades do sistema. Tanto na captação quanto na estação de tratamento, todas essas vazões Q1, Q2 e Q3 vão empregar o valor do coeficiente do dia de maior consumo. Isso para considerar que a rede ela não seja prejudicada, né? Para que atenda essa rede mesmo em dias que tenham um consumo mais elevado durante o ano todo. Então, esse coeficiente ele vai ser colocado aí no dimensionamento de todas as vazões. Já o coeficiente K2, que leva em conta as variações horárias do dia, ele vai ser utilizado apenas para o cálculo da vazão Q3, né? Porque o reservatório ele consegue condicionar as vazões que chegam e as vazões que saem. Então, o coeficiente K2 ele vai ser considerado aqui para levar em consideração a utilização da população que varia ao longo do dia, tá certo? Bom, então, o dimensionamento dessas partes do sistema, ele deve ser feito para a condição de demanda máxima, para que esse sistema ele não fique com deficiência durante algumas horas do dia ou durante dias do ano. Então, por isso que a gente utiliza os coeficientes K1 e K2, para que essa demanda ela seja adequada e que esse sistema não entre em deficiência. Bom, as obras que estão a montante do reservatório de distribuição, então daqui para cá, como eu já disse, ela deve atender a vazão média do dia de maior consumo do ano. Então, nós vamos considerar o valor do consumo máximo, né, aplicado ali o coeficiente de K1. Já a rede de distribuição, essa parte aqui, ela deve ser dimensionada para maior vazão da demanda, né, que é a hora do dia de maior consumo. A hora de maior consumo do dia de maior consumo. Então, como avaliar essas vazões, né? Determinar a vazão em cada trecho do sistema significa calcular as vazões Q1, Q2 e Q3. Lembrando aqui que Q1 é a vazão da captação até a estação de tratamento, Q2 a vazão da estação de tratamento até a reservação e Q3 a vazão da reservação até a rede de distribuição. Então, a vazão da captação, né, até a estação de tratamento, ela vai ser dada considerando a vazão do dia de maior consumo. Então, nós vamos utilizar o coeficiente K1 para levar em consideração essa vazão do dia de maior consumo. Para avaliar qual é a vazão consumida por segundo, né, por pessoa, então a gente vai multiplicar o número de pessoas vezes o consumo por pessoa. Aí a gente tem a vazão total, né? Se esse consumo ele tá em litro por habitante por dia, a gente já multiplicou por habitante, corta, e aí a gente tem por dia, só que a gente quer uma vazão em litros por segundo. Para transformar dia por segundo para segundo, a gente divide por 86.400, que é o número de segundos que tem em um dia, tá? Bom, e se esse sistema, se a adução da captação até a ETA não funcionar durante 24 horas, funcionar
num período apenas de 8 horas. Então, a gente vai trocar esse 86.400 por 8 horas vezes 3.600 segundos, tá? Então, esse número aqui, ele tá no geral porque a gente utiliza uma adução de 24 horas por dia, mas pode ser que essa adução ela não funcione 24 horas por dia. Então, aí, esse número ele vai modificar, tá bom? Mais o valor das vazões especiais. Então, pode ser que eu retire uma vazão específica para uma indústria, grandes consumidores, etc. Tá? Então, eventualmente, eu posso ter vazões específicas que eu tenho que somar a vazão de captação, né, da população. E, além disso, eu também tenho um consumo de água na estação de tratamento. Então, o percentual consumido pela estação de tratamento vai ser considerado aqui nesse trecho, tá? Então, eu tenho que levar em conta esse percentual de consumo na ETA. Então, assim, a gente vai ter o valor da vazão na estação de tratamento, da captação até a estação de tratamento. Bom, já no trecho 2, que é a vazão da estação de tratamento até o reservatório, nós vamos considerar ainda o coeficiente do dia de maior consumo. Já que daqui para frente nós não temos mais estação de tratamento, então a gente não precisa considerar aquele consumo na ETA, certo? Então, nós apenas vamos considerar o valor consumido pela população dividido pelo tempo que esse sistema está em funcionamento, mais as vazões específicas. Já a vazão do reservatório até a rede, ela deve considerar as variações horárias no consumo. Então, para isso, a gente tem que considerar a vazão do dia, da hora de maior consumo, através do coeficiente K2, né? Então, vai ser K1 vezes K2, vezes o número de habitantes, vezes o consumo por habitante por dia, dividido pelo número de segundos que nós temos em um dia, mais as vazões específicas. Então, o que muda é a consideração do coeficiente K2 aqui para atendimento da rede e não haver momentos em que essa rede não consegue atender as variações no consumo. Bom, a população, ela é uma variável que cresce, né? E é fundamental que essa variável ela seja avaliada. Então, para um determinado período que esse sistema ele deve funcionar satisfatoriamente sem sobrecarregar as instalações. Então, para isso é definido um período de projeto, né? Para que esse sistema ele funcione adequadamente e a população ela seja avaliada o seu crescimento ao longo desse período de projeto. Então, as obras de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário, elas devem ser projetadas para atender uma determinada população, no geral maior do que a população que existe no momento em que está sendo projetada, né? Correspondente aí ao crescimento demográfico em um certo número de anos. Então, esse período de projeto, né, que é o período de tempo utilizado para o desenvolvimento do projeto, vai variar aí em torno de 20 a 30 anos. Normalmente, adota-se um período de projeto de 20 anos. Esse período está relacionado à durabilidade dos equipamentos, o período de amortização do capital de investimento na construção. Então, se esse investimento no projeto ele tem um período de amortização para poder ser pago, né? As dificuldades da ampliação em determinadas partes no sistema. Então, se há ou não uma dificuldade, então a gente tem que considerar se esse sistema vai ser definido para 20, para 30 anos, e o ritmo de crescimento da população. Então, no geral, utiliza-se aí 20 anos para instalações pequenas e médias
e para todas as partes do sistema de abastecimento. E daí, fixado esse horizonte de projeto, né, é necessário conhecer a população que se espera encontrar naquela localidade ao fim do período de projeto, né? Então, a partir daí, vai ser possível ser feita uma estimativa no consumo de água na época considerada. Então, essa projeção da população deve considerar os dados atuais de número de ligação de ponto de água, de luz, tanto residenciais, comerciais, industriais e públicas. Deve considerar os índices de atendimento divulgados pelas concessionárias, os dados do cadastro imobiliário, isso tudo para conhecer o número de habitantes, né, para estudar a população. Os planos e projetos industriais e habitacionais que estão sendo desenvolvidos, o plano diretor da cidade ou da região, a situação socioeconômica do município. Então, são diversos fatores, né? Deve ser feita uma pesquisa de campo em uma amostra representativa e avaliar os parâmetros urbanísticos e demográficos, o padrão econômico, o tamanho médio dos lotes e domicílios por cada lote, número de habitações por domicílio, de habitantes por domicílio, e o índice de verticalização. Então, tudo isso ele deve ser avaliado para fazer o estudo da população e a projeção populacional. Bom, existem diversos métodos que são aplicáveis para o estudo do crescimento populacional, né? Então, os métodos para o estudo demográfico que serão vistos na aula de hoje são o método dos componentes demográficos, alguns métodos matemáticos, como o método aritmético, geométrico e da curva logística, e alguns métodos de extrapolação gráfica. O método dos componentes demográficos, ele parte de uma divisão da população em uma base de grupos ou subgrupos, né, homogêneos, né? Para cada grupo vão ser aplicadas as correspondentes taxas de fecundidade, mortalidade e migração. E aí, para cada subgrupo, é possível calcular a população do próximo período de projeção, né? Que vai ser avaliar a população ao longo daquele período. Esse procedimento, então, vai ser repetido até avaliar todos os subgrupos. Então, esse método, ele considera uma tendência passada verificada pelas variações demográficas. Então, eu vou avaliar a população para o meu período de projeto com base, né, na população dada naquela data, né, que está sendo avaliada, mais o número de nascimentos, menos o número de mortalidade, de óbitos, mais o número de imigrantes no período, menos o número de emigrantes no período. Então, eu considero o crescimento vegetativo e o crescimento social naquele período. E a partir daí, eu consigo avaliar a população naquela data. Bom, ainda temos agora, vamos passar para os métodos matemáticos. O método aritmético é um método matemático que admite que a população varie linearmente com o tempo, né? Ele pode ser utilizado para uma previsão populacional de 1 a 5 anos. Isso porque, para a previsão de períodos mais longos, fica muito acentuada a discrepância com a realidade, né? Então, esse crescimento ele é um pouco limitado. Então, no método aritmético, a gente assume um coeficiente Ka, que é com base, né, na variação da população ao longo do tempo. Então, se eu conheço a população em 2 anos, por exemplo, a população em 2008 é P1 e a população em 2010 é P2, eu consigo, né, através desses 2 pontos, é como se fosse num gráfico mesmo. É uma interpolação linear. Eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. Né? Eu consigo avaliar qual vai ser a população no ponto 3.
Basicamente isso. Então, o meu Ka vai ser P2 menos P1 dividido por T2 menos T1, né? E a população, ela vai ser a população no período 2, né? No período mais do último censo, mais esse Ka vezes o período que eu quero, né? O ano que eu quero, por exemplo, 2050, menos o T2. Já o método geométrico, ele admite a mesma porcentagem de aumento da população para iguais períodos de tempo. Então, basicamente, ele é a mesma coisa do método aritmético, só que considera um outro modelo, né? Nesse caso, a gente vai avaliar esse coeficiente, o Kg do método geométrico, como sendo o logaritmo neperiano da população no último censo, menos o logaritmo neperiano da população do penúltimo censo, dividido pelo tempo do último censo, menos o tempo do penúltimo censo. Assim, a gente avalia Kg. Para avaliar a população, a projeção da população, né? No ano de projeção, a gente vai fazer a população no último censo vezes exponencial do Kg, vezes o período, o ano de projeção, menos o ano do último censo. Assim, a gente avalia qual vai ser a população do ano que a gente quer, né? A projeção da população. Já o método da curva logística, ele admite que a população cresce assintoticamente em função do tempo para um valor limite de saturação que nós vamos chamar de K, né? A curva logística, que é essa curva aqui, ela tem 3 trechos distintos. O primeiro trecho, ele corresponde a um crescimento acelerado. O segundo trecho corresponde a um crescimento retardado. E o último corresponde a um crescimento que tende à estabilização. Entre o primeiro e o segundo trecho, existe um ponto de inflexão, de mudança da curvatura do gráfico. A população na projeção é possível ser avaliada com base, né, no valor limite de saturação, o K, dividido por 1 mais exponencial do parâmetro A, que é um valor que o ponto há a inflexão no gráfico, né, menos B, que é a razão de crescimento da população, vezes o tempo, né, que representa o intervalo de tempo entre o ano da projeção e o T0 no qual começou a ser avaliado, né? Então, para fazer a determinação dos parâmetros, é preciso conhecer 3 pontos na curva. P0, né, correspondente a um tempo T0, P1, correspondente a um tempo T1, e P2, correspondente a um tempo T2. Esses pontos, eles devem ser igualmente espaçados no tempo. Portanto, T1 menos T0 deve ser igual a T2 menos T1. Além disso, os pontos eles devem ser tais que P0 é menor do que P1, que é menor do que P2, e P0 vezes P2 deve ser menor do que P1 ao quadrado. P a gente fala que é o valor da população naquele período, tá? Assim, é possível avaliar os parâmetros K simplesmente multiplicando essas variáveis, é só entrar com isso na equação, avaliar o valor de A, avaliar o valor de B e jogar nessa equação para avaliar qual vai ser a população no período de projeção. E o método da extrapolação gráfica, que consiste no traçado de uma curva arbitrária, né, que vai se ajustar aos dados já observados de populações de outras comunidades com características semelhantes ao estudo, mas que tenham uma população maior. É muito utilizado para estimar a população por um grande período, tá? Então, esse aí é o método da extrapolação gráfica. Você lança populações, né, de referência que você já observou em outras comunidades e a partir daí é feita uma extrapolação.
Pessoal, é isso. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para poder aplicar esses conhecimentos vistos. Muito obrigada. Se você gostou, curte esse vídeo.